Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Boa tarde, povo de Deus. Que esse dia de quarta-feira venha ser um dia abençoado para todos vocês e vós outros. Eu cumprimento a todos e saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz seja convosco a todos. Queridos e amados e ouvintes, gostaria nessa tarde de nos trazer uma palavra que serve para a noite. Por que não se dizer assim, serve enquanto nós estiver vivo? É uma palavra que, se você entender e compreender, eu creio que você não vai sofrer tanto nessa vida. Amém? Encontra-se no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B. A alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, amados irmãos, simpatizante do Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando Neemias ele estava com seus muros lá de Jerusalém construído por ele, depois dele ter passado pelas as afrontas, perseguições, humilhações, rejeição, até foi injustiçado e caluniado, ele passou por várias lutas no seu ministério ali, que era de reconstruir. E quando a gente passa a ser um construtor e um provedor, né? A gente tem que ser um provedor também da nossa casa, né? A gente passa a servir ameaça, represária dos inimigos, dos invejosos, dos hipócritas, dos falsos, dos fariseus, das pessoas desequilibradas, gente sem noção, pessoas que são complexadas, problemáticos. Esses tipos de gente, eles dão lugar demais ao espírito de inveja. Então aí vem a família toda da inveja, né? Se eu for dar nome aqui aos espíritos, há uma legião de espírito sujo, imundo, a manipulador, que a manipula, que persegue e que até tenta intimidar e dificultar e bloquear a chamada de um homem de Deus. Mas Neemias, ele fez a diferença. Com Neemias nós temos que tirar algumas lições para a nossa vida. Neemias, o alvo dele era fazer a vontade de Deus. O alvo dele era obedecer o que Deus colocou no seu coração para ele fazer. Irmãos, eu já fecho esse parente aqui para abrir bem rapidinho, para abrir Quando você quer se movimentar, quando você quer conquistar espaço, até dentro da igreja mesmo, levanta. Às vezes pessoas até da liderança mesmo da igreja para dizer assim, olhar para você e dizer, não é hora ainda, não há tempo ainda, não é tempo ainda para você fazer isso. Entendeu? Agora, se eu tivesse um bom emprego e meu salário fosse um salário, 2, 3 salários, até mais, né? E o dízimo, né, com certeza era mais gordo, né? Tinha certeza que eu não esperaria 5 anos para ser observado por uma liderança de um ministério, não. Talvez em 6 meses ou até menos. Eu era já logo consagrado, enviado até para o campo. Colocar até uma igreja na minha mão para eu tomar de conta. Se eu tivesse um carro e um emprego e fosse um intelectual, professor, se eu fosse alguém que bom economicamente, né, financeiramente,
as pessoas, meus irmãos, olhavam para mim com outros olhos. Não foi da mesma forma que aconteceu com Neemias. Neemias, ele entra ali em Jerusalém e ele não desce do adame antes que fosse concluída a obra que Deus determinou em sua vida. E depois de tanta luta, depois de ter lutado, ali no capítulo 4 de Neemias, ele estava trabalhando ali com as pessoas que ele conseguiu ajuntar junto ao lado dele para trabalhar com ele. Mas ali ele estava trabalhando com a mão e com a outra mão a espada levantada. E ele estava trabalhando e vigiando. O que é que eu aprendo com Neemias? Que nós temos que trabalhar para Jesus, mas vigiando as pessoas que estão ao nosso lado. Porque, queridos irmãos, os que perseguem o obreiro, eu digo isso com tristeza, mas é realidade. Você pode até dizer, irmão, mas você está falando de irmão? Não estou falando a verdade. Falar mal quando a gente fala o que não sabe o que está dizendo. Eu sei o que, é que eu estou falando. Que persegue o ombreiro é outro ombreiro que quer fazer a obra de Deus. Por que eu não já abri um ministério para mim? Por que eu não já estou sendo pastor? Se a gente está sendo pastor, se a gente abre um ministério, aí a gente é chamado, sabe quais são os nomes que a gente é chamado? Mercenário, né? Falso profeta, ladrão salteador, que abre o ministério para pegar as ovelhas das igrejas maiores, que tem peso, que tem nome. Eu vejo hoje como sofrem os pequenos pastores, pequenos ministérios, porque as grandes convenções os sufocam. Foi o que fizeram com Neemias lá em Jerusalém. Grandes homens lá de posse, de peso, tentaram sufocar Neemias. Neemias recebeu várias cartas, mas Neemias não atendeu nenhuma, não foi atrás de nenhum para ouvir os reis, né, das regiões ali de Jerusalém, e nem próprio dentro da cidade de Jerusalém. Os sacerdotes, teve alguns sacerdotes lá que tentaram até envolver Neemias até no templo. E Neemias disse, não, longe de mim fazer tal coisa. O meu trabalho é outro. E Neemias ali, ele ficou firme. Depois ele teve festa. Depois as pessoas vieram, gente de longe, para ouvir a palavra. Tinha sede de ouvir a palavra. E ali começou ele a comer as gorduras. Ele ficou alegre, ele ficou feliz, porque ele conseguiu vencer todos os obstáculos. O Tobias, Sabalate, Gerson, todos eles deram com a cara nos burros, né? Como diz o ditado velho nordestino, né? Mas, irmãos, fique firme. Se Deus preparou você para você fazer algo para Deus, o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, fique firme como Neemias ficou. Neemias, depois ele teve o prazer de dizer que eu e minha casa, né? A alegria na minha casa foi tremenda. A alegria da casa de Neemias, aonde Neemias estava, ele teve o prazer de dizer que a alegria do Senhor era a força dele. Ele se alegrou, ele fez festa. Deus estava na vida dele, Deus não abandonou Neemias. E Deus não vai abandonar nem eu e nem você. Não olhe para os grandes, que os grandes já têm os seus escudos. Olhe para Jesus, porque é Ele que vai lhe sustentar e vai lhe dar força para você vencer. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos.